Bom dia, meus queridos alunos, concurseiros. Ano de 2020, um ano promissor para concursos públicos na área de segurança pública, né? Estamos aí à beira do concurso de Rio Grande do Norte, para as áreas de Polícia Civil. E em Fortaleza, no estado do Ceará, a perícia forense, juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar, devem realizar concursos agora. Editais devem estar em andamento, comissões já foram formadas, né? Eu acredito que o ano de 2021, Brasil afora, concursos não vão faltar. Então, vamos aí começando aí, dando uma inscriçãozinha no meu canal, né? Um likezinho nesse vídeo para ajudar a gente, né? E divulgar com os colegas, né? Com os amigos, que a gente vai sempre estar passando esses vídeos. Eu demorei um pouco para passar os vídeos, né? Final de ano letivo, então para a professora é sempre muito complicado. Mas agora nós vamos voltar a fazer vídeos semanais, ok? Então, nós escolhemos aqui duas questões bacanas e importantes do assunto que vai interessar bastante vocês nos concursos, sobre medicina legal e seus conceitos. Essa questão que eu peguei é a questão da VUNESP, né, 2018, lá na Polícia Civil da Bahia, né, para delegado de polícia. Diz assim, ó: jovem do sexo masculino é encontrado morto no seu quarto. Aparentemente um caso de suicídio por enforcamento. Logo ao chegar no local de morte, a equipe pericial encontra a vítima na cama, com o objeto usado como elemento constritor removido, a corda, o fio, né? Nessa situação, o perito criminal deve avaliar detalhadamente o local, buscar pistas de envolvimento de terceiros, não realizar o exame, né, pericial do cadáver e registrar a alteração notada no laudo final. Bom, item B diz: fazer o boletim de ocorrência com a alteração notada, isolar e preservar o local e solicitar o envio de equipe pericial do Instituto Médico Legal para a realização de perícia conjunta. Informar a autoridade policial sobre a alteração do local de morte, emitir o laudo de impedimento e determinar a remoção imediata do cadáver para o Instituto Médico Legal. Realizar o exame externo do cadáver de tudo que é encontrado em torno dele ou que possa ter relação com o fato em questão, e registrar no laudo a alteração notada no local de morte. Realizar o registro fotográfico do local, investigar a circunstância da morte, não realizar o exame pericial do cadáver, coletar o provável instrumento utilizado e escrever no laudo a alteração do local de morte, né? Esse assunto envolve uma série de fatores interessantes. Preservação do local de crime, né? A criminalística, não é isso? Então, mais outros assuntos aí interessantes. E o papel do perício à luz da legislação brasileira. Vamos ver aqui o que é que fala a legislação sobre esse assunto. Bom, perícia é um meio de prova técnica ou científica que tem por objetivo a obtenção de certo conhecimento relevante para o acertamento do fato. É o elemento de prova, a partir de um procedimento técnico realizado sobre a pessoa ou coisa, fonte de prova. A conclusão do técnico ou profissional, conclusão probatória, é expressa num laudo, chamado de elemento de prova, que tem por finalidade, a finalidade da prova, influir na formação da persuasão racional do juiz em seu processo cognitivo de valoração da prova. Então, essas fases que está se falando aqui, nós estamos conceituando o que é perícia, né? E quais são os termos legais utilizados junto ao juiz, para que o juiz tenha a formar a convicção do juiz sobre a questão da admissão da prova, né? A perícia sujeita-se às fases de admissão e assunção, assumir a responsabilidade, né? Que compõe o chamado procedimento probatório. Isso é uma definição de perícia, né? Outra
outra informação importante é que o perito, ele, para se ser conceituado como suspeito, como impedido, né? Que ele poderá recusar a perícia, né? Ou a perícia dele poderá ser recusada se ele assim o fizer. Ela se baseia no código da mesma forma que um juiz, né? Ele segue os mesmos, analogamente, os mesmos preceitos. Então, quando se lê juiz, lê-se perito. Dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Né? Inciso 1 diz o seguinte: se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer uma das partes. Né? Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. 3. Se ele, seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau, inclusive, sustentar a demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, né? Se tiver envolvido. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então, esses são os casos de impedimento. Tem mais alguns, né? Mas, assim, a grosso modo, são esses. Então, o seguinte, essa questão, a resposta certa é eu entender. Em hipótese nenhuma, o perito poderá deixar de fazer a perícia. Aí ele chega no local, está cheio de gente, reviraram a casa, levaram os pertences. Ele vai fazer a perícia, ele vai registrar todos os fatos, né? Ele vai informar a autoridade sobre a alteração do local do crime, mas ele vai fazer a perícia, né? E se ela vai ser aceita como prova ou não, aí é com o judiciário, mas o perito que vai no local sobre a ordem da autoridade judiciária, no caso, geralmente, o delegado de polícia, ele vai realizar a perícia, mesmo que com elementos que vão comprometer, né, a confiabilidade do trabalho realizado, mas ele tem que realizar. Então, a resposta dessa questão é o item dele. Ele vai realizar o exame externo do cadáver, de tudo que é encontrado em torno dele, ou que possa ter relação com o fato em questão. Ele vai fazer o corpo de delito e registrar no laudo a alteração notada no local da morte, tá certo, gente? Então, note que o perito, quando ele é acionado para fazer a perícia, ele vai fazer a perícia, independente do que ele vai encontrar no local. Revirado, mexido, alterado, mas ele vai fazer a perícia, vai registrar todos esses fatos e vai informar o juiz, ok? Essa questão é importante, bacana, né? E todos os itens são excludentes quando ele fala não realizar o exame, solicitar envio de equipe pericial do Instituto Médico Legal, emitir laudo de impedimento e determinar, ele não é impedido, né? Não realizar o exame, onde é a palavra não realizar o exame, aí vai estar errada a questão, ok? Vamos para a próxima questão, bacana também. É da CESP 2018 para médico legista, né, lá do Maranhão. Diz o seguinte: com relação à perícia médico-legal e aos exames periciais, assinale a opção correta. A. É permitido ao perito assinar laudos mesmo sem ele ter participado diretamente dos exames? O exame realizado por um único perito é considerado válido no processo penal? O exame pericial pode ser realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma superior, escolhidas de preferência entre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame, onde não houver peritos oficiais. O corpo de delito direto é composto por depoimento de testemunhas, fichas hospitalares, boletins médicos e confissão extrajudicial. No corpo de delito indireto, há vestígios materiais de infrações legais? Então, essa questão é interessante, que trata de um assunto bacana, que é corpo de delito, né? E sobre o impedimento, continua falando sobre impedimento de perícia, né?
quando é que o perito pode ou não pode fazer perícia. Bom, essa questão aqui está tudo na lei. No Código de Ética Médica, no seu artigo 22, diz o seguinte: é vedado ao médico assinar laudos periciais, auditorias ou de verificação médico-legal quando não tenha realizado ou participado pessoalmente do exame. É uma coisa bem óbvia, né? O perito vai fazer um laudo sem participar diretamente do exame, não é uma coisa meio sem sentido, não? Então, o item A dessa questão, né, é totalmente errado, mas a gente já via isso, até por questão de bom senso. O exame realizado por um único perito é considerado válido? Vamos ler o que é que a lei fala no Código de Processo Penal. Essa lei é de 1941, mas esses artigos eles foram alterados por leis complementares, né, de 2008, né? A lei 11.690. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma superior, tal. Na falta do perito oficial, preste atenção esse texto e olha o texto da questão. O exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, é o seguinte, o que é corpo de delito? É o conjunto de vestígios interligados entre si, denunciadores da infração. Esses vestígios são os elementos materiais que podem ser percebidos pelos sentidos humanos e que necessitam de comprovação para permitir a avaliação judicial. O exame de corpo de delito é obrigatório para a tipificação das infrações que deixam vestígios. Os peritos realizam o exame de corpo de delito, que pode ser direto, preste atenção, quando o perito examina diretamente os vestígios produzidos ou que tenham concorridos para a infração. Indireto, o corpo de delito indireto é quando não há mais vestígios. O exame é feito com base em prova testemunhal, né? Então, essa questão é muito bacana, porque ela trata de vários conceitos. O exame realizado por um único perito é considerado válido no processo penal? Veja bem, se esse perito é um perito oficial, sim, mas ele não colocou aqui que é perito oficial. Então, a legislação fala que por 2 peritos idôneos e tal. Então, quando o perito é ad hoc, precisa de 2 peritos para fazer esse exame. Então, a questão ela não é considerada correta, porque se ele dissesse por um único perito oficial, sim, a legislação atual ela fala que basta um perito oficial para realizar uma perícia. O exame pericial pode ser, então, aqui errado também. O exame pericial pode ser realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma superior, escolhidas de preferência entre as que tiveram habilitação técnica relacionada à natureza do exame, onde não houver peritos oficiais, sim, são os peritos ad hoc, e esse texto é exatamente o que a lei fala. Então, a questão certa vai ser o item C. O corpo de delito direto é composto de depoimento de testemunha? Já morreu. Não. O corpo de delito direto, ele analisa os vestígios materiais ou aqueles que concorram com a infração, que aqui está invertido. No corpo de delito indireto, há vestígios materiais? Não. No corpo de delito indireto, nós vamos ter o depoimento de testemunhas, fichas hospitalares, boletins médicos, confissão extrajudicial, ok? Questão certa, gabarito C, como eu falei, questão bastante interessante, né? E, novamente, eu espero ter contribuído com vocês aí para fazer uma grande prova, e eu vou estar com vocês o ano inteiro. Se Deus quiser, nós vamos muita gente aí com emprego público, na área de segurança pública, realizando um sonho, né? E não se esqueça de se inscrever no meu canal e
conversar com os amigos que também vão fazer o concurso, né? E fazer aqui nosso bate-papo semanal, ok? Boa sorte, felicidade para vocês. Eu espero novamente ter contribuído para o conhecimento de vocês. Tchau.